Bom dia, igreja! Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, nesta manhã de sexta-feira. Querido, nós temos conversado aqui, tanto o pastor Josué quanto o seminarista Renato e eu, temos conversado com você sobre alguns aspectos importantes para cuidarmos neste tempo novo que temos vivido como humanidade, como Brasil, como igreja também. Por isso, nessa manhã, eu queria chamar a sua atenção para você fazer uma pergunta ao seu coração. Como está a sua santidade? Como está a sua vida com Deus? Quando os ritmos mudam, algumas coisas que nós não estamos acostumados a lidar aparecem em nossa frente. E naturalmente, tentações também vão aparecer para você que antes, quando a vida estava no seu ritmo normal, você já tinha algumas tentações naturalmente, porque somos humanos, vivemos num mundo caído, que apresentavam-se a você, mas você já tinha aprendido a lidar com tantas outras. Mas quando o ritmo muda, situações diferentes podem aparecer. Eu quero convidar você para prestar atenção na leitura desse texto que está registrado em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo de 1 ao 5, quando o ritmo da vida de um homem chamado Davi muda e, infelizmente, ele não se atenta a essa mudança. Diz assim a palavra de Deus: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto começa dizendo aí no versículo 1 para mim e para você que no tempo que é a primavera aqui, quando as chuvas do inverno haviam cessado e ainda o período de colheita não havia começado, abria-se um período muito comum dos enfrentamentos militares entre os povos que estavam ali em guerra. E Davi, como comum, não só um rei, mas ele também era um líder de guerra, como muitos reis da sua época eram, ele costumeiramente ia com o seu exército para a guerra. Só que neste ano específico, quando as coisas estavam assentadas e tudo muito mais em paz, Davi decide ficar em casa. Mas observe como continua o versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Querido irmão, querida irmã, Davi havia mudado o seu ritmo comum. E essa mudança apresentou para ele uma tentação diferente. Se ele tivesse com certeza ali com o seu exército, ele não teria enfrentado aquela realidade. É certo que não é apenas na ordem dessa questão da sexualidade onde as tentações aparecem neste momento, mas a impaciência também aparece nesse momento. Também outras questões mais que afligem o nosso coração e que fazem com que nós desobedeçamos à vontade de Deus vão surgir neste tempo. Você é convidado por Deus para estar atentos a essas mudanças e a essas novas tentações que se apresentam à sua vida. Sabe uma coisa que é tristemente interessante no texto? É que se você ler todo o capítulo 11, Deus não aparece em momento algum. Davi não consulta a Deus, Davi não vai saber o que Deus quer para a vida dele. Davi está desconectado com Deus. Você pode estar desconectado com o seu ritmo, você pode estar desconectado com a rotina comum da sua vida, mas não se desconecte com Deus nesse tempo. Porque se você se desconectar com Deus, naturalmente você estará ainda mais frágil por estar lidando com coisas que não são tão comuns a você. É interessante que o único momento que vai aparecer o Senhor é no último versículo do texto, quando lá no versículo 27 diz assim, ao terminar todo o capítulo: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.
Você provavelmente conhece a história, senão você pode visitar o texto de 2 Samuel capítulo 11 e ler toda ela. E você verá que não é apenas nessa situação que Davi vive com Betseba, que toda a sequência de tragédias promovida por essa má escolha de Davi surge. Outras situações mais ele vai permitir, ele vai influenciar. Urias será morto nesse texto, e você verá como que às vezes momentos que mudam a nossa rotina também podem ser complicados. Querido meu irmão, minha irmã, hoje também é um dia de alerta, hoje também é um dia de atenção. Nós temos visto a mídia falar de muitos assuntos, mas não se esqueça do que Deus tem a falar no seu coração. Deus quer que você preste muita atenção nas suas escolhas, nos seus passos, nas suas decisões, neste momento especificamente. Lembre-se, você é pecador. E por ser um pecador, você também tem ainda dentro de si, graças a Deus você tem o Espírito de Deus, né? Mas você ainda tem dentro de si aquela pecinha que descoordenou as nossas escolhas, chamado pecado. Não dê atenção a ela. Preste bastante atenção naquilo que Deus está falando e não dê atenção ao seu pecado. Ele nunca te trará boas saídas. O resultado do pecado sempre é amargoso, sempre é triste, sempre é desorganizador de toda uma vida. Por isso, preste muita atenção neste tempo. Esteja atento a novas e diferentes tentações que não estão normalmente no seu dia a dia, mas que se apresentam agora a você. Não brinque com elas, não seja leviano com as tentações que se apresentam a você. Muito pelo contrário, conecte-se com Deus nesse tempo. Peça para que o Espírito Santo de Deus te encha de atenção e esteja atento àquilo que Deus tem a você. Para que quando você estiver nesse ritmo diferente, você conectado com Deus, possa fazer boas escolhas, possa conviver bem com todos que estão à sua volta e possa fazer a vontade de Deus neste período e escolher aquilo que Deus quer para você. Você sairá desse tempo muito mais fortalecido na graça de Deus e na perseverança que o Espírito Santo promoverá na sua vida. Esteja atento, esteja em ritmo de santidade nesse tempo. Que o ritmo da sua vida possa mudar, mas o ritmo da sua santidade possa se permanecer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo final de semana. Lembrando, domingo à noite, às 19 horas, nós esperamos você. Nós estaremos juntos mais uma vez com a graça de Deus para cultuarmos o nosso Deus e continuarmos conectados com Deus e juntos uns com os outros. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, um ótimo dia para você. Cuide-se bem. Abraço.